É bacana essa pergunta aí que você está fazendo, porque o movimento tropeiro, né, o rodeio e festa de rodeio e tudo mais, como que envolve aqui o interior paulista, aqui o interior de São Paulo, e na verdade é todo o Brasil, né? Mas é muito bacana isso daí, porque aqui em Sorocaba, ela tem uma particularidade, todo esse movimento. Não sei se a grande maioria do pessoal sabe, mas Sorocaba ela tem um patrono que é Baltazar Fernandes, né? Eu vou falar um pouquinho de história aqui agora. Mas é bacana que talvez ninguém conheça disso daí. E eu tenho que contar isso daí para a pessoa entender a responsabilidade de Sorocaba em todo a economia naquela época, né, no século XIX, finalzinho do século XIX para o século XX, né, a importância econômica que Sorocaba teve para o Brasil, né, em desenvolver o transporte, né? Então, o movimento tropeiro, Sorocaba, para você ter uma ideia, Sorocaba, ela ia até o território ali de Itapetininga, né? Isso daí tá nos livros aí, o pessoal pode pegar e pode ver o que eu estou falando. Por que eu vou falar tudo isso daí? Eu vou explicar. Você vai ver a importância da gente ter esse movimento e segurar a nossa raiz aqui no interior. Sorocaba ela era até Itapetininga, né? Então os tropeiros, né, eles vinham com especiarias, com produtos e tudo mais, vinha da região sul, vinha do Mato Grosso, vinha de Minas bastante. E Porto Feliz também era engajado em Sorocaba. Por isso que chama Porto Feliz, né? Porque dali que os tropeiros pegavam as mercadorias, né? E expandia isso daí para todo o estado, usando, lógico, o rio Tietê, né? Para tudo isso daí, né? Você teve aqui, talvez o pessoal não saiba, mas você teve aqui em Sorocaba a primeira siderúrgica do Brasil, foi a Fazenda Ipanema. Isso aí está lá, o pessoal pode visitar lá. Tem a casa de Dom Pedro II, né, que foi importantíssimo nessa época, porque era dali que eram feitas as ferramentas, facão, enxada, rastelo e tudo mais, né? E a herança, né? A herança, que talvez grande parte das pessoas não sabe, vê aí o nome, a Rua Francisco Scarpa, que na verdade era Francesco Scarpa, né? Uma família italiana, e a família Matarazzo, né? Que se enraizaram aqui em Sorocaba, bem nessa época. Então você veja, eles vinham daquela parte sul, paravam ali onde é hoje a igrejinha ali da Avenida São Paulo, não, do Jardim São Paulo, tem uma capelinha lá que é mantida até hoje, né? E dali eles vinham. A herança, veja só, olha só para você ver a importância que tem o município de Sorocaba. A herança da barganha, da Feira da Barganha, foi tida aqui em Sorocaba. Ela começou aqui em Sorocaba, aonde é o mercado municipal até hoje de Sorocaba. É ali que eram feitas as trocas e tudo mais dos produtos. E, sem contar o quê? Tudo que movimentou isso, né? A economia na época, né? E aí você tem grandes nomes. A gente tem até aqui o presidente da República que saiu daqui de Sorocaba e foi presidente da República, né? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou dando aula de história aqui, estou falando igual o professor Marins. Não é. Eu estou falando tudo isso porque a gente tem que entender o povo sorocabano, né? A pessoa que veio para cá, né? Eu vim morar em Sorocaba. Nossa, é uma cidade linda, maravilhosa, limpa. E é mesmo. É uma das melhores cidades e mais bonitas cidades do Brasil. Ela é linda, maravilhosa e tal, mas tem esse negócio do cavalo e tal. Ela tem que entender que isso daí faz parte. É um negócio bem complicado? Mas
Faz parte da herança de Sorocaba, o movimento tropeiro, né? Eu não sou nenhum especialista nisso, eu não chego nem muito perto de cavalo, eu tenho medo, nunca montei de cavalo, acho que eu montei 2 vezes na minha vida para tirar foto só e eu tenho medo, eu tenho receio, é um negócio meu, tá? Então, mas eu acho que a gente tem que trazer, é até legal a gente pegar e fazer isso daí, a gente tem que trazer as pessoas que saibam falar desse ponto. Existem várias pessoas aqui, vários aras, várias comitivas, né? Inclusive nós temos um parceiro nosso que ajuda muito, é até legal, tá vendo como que é bacana? Ele ajuda muito, mas faz um trabalho social maravilhoso, sabe? Se ele ficar aqui, sentar aqui com a gente aqui, o telefone dele vai tocar, e ó, eu vou falar para você, vamos agendar para ele vir conversar sobre esse aspecto, sobre o movimento, né? É o Jader. Guarda bem esse nome, Jader Leão. O Jader é um cara, ele faz um trabalho aqui filantrópico aqui na cidade de Sorocaba, que é maravilhoso. Ele salva famílias, cara. Ele salva vidas, né? Só que o Jader, eu acho que ninguém sabe aqui, a não ser o público que é voltado a isso, ele é do mundo da cavalgada. Ele tem comitiva, ele é dono de comitiva, né? Então o pessoal fala assim, mas judia do cavalo porque o cavalo prende o genitária do cavalo. Eu escutei do Jader falando, eu queria muito, viu? Eu queria que a gente marcasse aqui pra gente trazer o Jader aqui, porque é muito polêmico isso daí. Eu escutei da boca do Jader. Ele tem a comitiva dele. A maioria, mais de 80% da comitiva dele, dos cavalos dele, acho que são mais de 20 cavalos, são éguas. Então aí eu pergunto, será mesmo que machuca? Será mesmo que é assim? E ele vai explicar que tem uma técnica para fazer aquilo lá e tal, o movimento do cavalo e aquele rodopio e tudo mais. Mas independente da modalidade esportiva, tá? Eu não estou falando da modalidade esportiva aqui, debatendo isso. Eu estou debatendo a herança e a cultura do município, do cidadão sorocabano aqui. O cidadão sorocabano que eu falo é o cidadão enraizado aqui. Tá? O cidadão enraizado, o cidadão que sabe o que eu estou falando, né? A importância de ter o movimento, a importância de ter as pessoas engajadas nesse movimento, né? Resgatando essa herança, porque a herança de Sorocaba, como eu falei no começo, é uma herança riquíssima, milionária, né? Milionária. Se você pegar qualquer outra região do Brasil, você vai ver que algo chega próximo ou que passa dela são as grandes capitais, né? Tirando disso daí, você tem muita poucas cidades, ou melhor, um pouco mais de cidades ali naquela parte do Triângulo Mineiro, né? Tem Rio de Janeiro, que tem uma história bacana, São Paulo, claro, Santos, né? Ilha Comprida, né? Que é a primeira cidade, a cidade mais velha do estado. Então, a gente tem que manter isso aqui, sabe? E a gente vê muita polêmica. Eu sei que é meio complicado de eu estar falando nesse assunto, como eu falei para você, eu vou repetir. Eu não entendo tecnicamente da modalidade esportiva, né? Mas uma pessoa como o Jader, técnico, porque o Jader ele é técnico, tá? Ele não ele deve ser, eu não sei também, mas ele deve ser cavaleiro também, mas ele é técnico. Então ele vai vir aqui, ele vai explicar para você. O Jader, ele dá aula, ele explica como que faz para o cavaleiro, para o montador, né? Então, você tem que ter uma pessoa dessa para explicar o movimento cavalgada, o movimento, a modalidade esportiva, né? E você tem que ter uma outra pessoa também para fazer entender a herança cultural,
tá? Para as duas tentar aí se conectar e a gente manter a nossa tradição. Por isso que eu falo para você que é bem bacana isso daí, né? E é uma herança riquíssima. Eu acho que a gente tem que pegar e tem que trazer isso daí mais vezes aqui pro programa. Fica aí o convite aí pro meu amigo aí, o Jader Leão. Guarda bem esse nome, hein? Jader Leão. Pode guardar esse nome aí que é uma pessoa do bem e vai saber explicar bem legal para vocês aí. Tá bom? Então, eu acho que tá aí esse ponto. Cidade.